Legal, pessoal. Então vamos conhecer aqui mais um conceito, né, do nosso conteúdo de programação orientada a objeto, que é o conceito de interface, tá bom? Então, veja bem aqui, tá? A interface, ela é um conceito onde ela implementa um contrato entre a classe e o objeto, tá? Então, quando a gente quer garantir que uma classe implemente determinados métodos, né, exija que uma classe implemente determinados métodos, nós podemos utilizar aqui uma interface. E a interface, ela vai funcionar como se fosse uma espécie de contrato entre a classe e o objeto. No exemplo que nós estamos trabalhando aqui, nós não estamos utilizando aqui nenhuma interface, tá bom? Nós não estamos utilizando. Então nós vamos criar essa interface aqui agora, tá? E aí, para a gente criar essa interface, né, ela é bem parecida aqui com, né, o conceito de classes aqui, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui, primeiramente, nós vamos aqui no Composer, e aqui no Composer nós vamos criar, né, aqui um namespace para as nossas interfaces, tá? O nosso exemplo de others, né, nós vamos apagar aqui, tá bom? Nós não vamos mais precisar dele aqui. E aqui nós vamos colocar aqui o seguinte, né? Nós vamos colocar aqui, ó, interfaces aqui, tá bom? E nós vamos colocar as interfaces dentro de uma pastinha chamada interfaces, tá? Interfaces aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos criar aqui uma nova pasta e aqui nós vamos colocar aqui interface, beleza? Então nós temos aqui, né, a nossa pastinha interfaces aqui, ela fica no mesmo nível aqui, ó, do nosso Composer, tá bom? No mesmo nível aqui do nosso projeto. Então nós temos aqui, ó, o interfaces aqui, beleza? Dentro desse interface aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um novo arquivo, e o nome desse arquivo aqui, nós vamos colocar o seguinte, student, tá bom? Interface, tá? Vamos colocar dessa forma aqui, tá? .php. E aqui nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar a tag, né, do PHP, tá bom? Vamos colocar a nossa tag do PHP, vamos colocar o nosso namespace aqui, e o nosso namespace aqui, ele está dentro de interfaces, tá bom? Interfaces, tá? E é isso daí, tá bom? Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso Composer, tá? Interfaces, tá bom? É com o I minúsculo, tá? Então, ó, interfaces aqui com o I minúsculo. Vamos salvar e vamos, né, atualizar o nosso Composer, tá bom? Então, vou abrir aqui o meu terminal, tá? E aí nós vamos acessar aqui a nossa pasta www, que é onde, né, o nosso projeto está. Vamos dar aqui um ls e lá está o Composer, né? Então vamos fazer aqui um Composer e update, tá bom? E vamos aguardar um pouquinho para ele poder fazer essa atualização aí do nosso Composer, tá? Porque agora nós vamos adicionar aqui as interfaces, beleza? Vamos aguardar um pouco. E aí ele está criando, tá? Enquanto ele vai atualizando aqui, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos baixar aqui um pouquinho, né? Ó, tá lá, terminou, né? Beleza, show de bola, tá? Então ele já fez a geração aí do nosso novo Composer, do nosso novo autoload aqui, já adicionando aqui a opção dos interfaces, tá bom? E aí vamos começar a implementar a nossa interface aqui, tá? E aí essa interface aqui, ela vai ser, né, ela vai ter uma sintaxe parecida, tá bom, com as classes aqui, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, ó, student, tá bom? O mesmo nome lá do arquivo, tá? Student interface, tá bom? E aqui nós vamos colocar aqui o abre e fecha chaves, tá? E aí é o seguinte, eu quero definir nessa interface aqui quais são os métodos que a classe de estudante, né, precisa implementar. Então eu quero obrigar, eu quero forçar, eu quero
estabelecer um contrato entre o objeto e a classe, tá bom? Então, a classe student, ela tem que implementar os seguintes objetos aqui, os seguintes interfaces, né? Os seguintes métodos, tá bom? Então, ó, nós vamos colocar lá um public, tá? Vamos ver aqui um public, tá bom? Tem aqui um snippet específico aqui para a gente poder fazer aqui o nosso, né? Aqui, tá? Eu quero um public function, tá? Só que aqui, pessoal, no interface aqui, eu não vou criar, né, o conteúdo, tá bom? Da interface, eu vou criar, né, eu não vou criar o bloco de execução, eu vou criar somente a assinatura da interface aqui, tá bom? Eu já vou pegar aqui o nome, tá bom, das interfaces aqui, que ela já tá até aqui em cima, né, que eu pedi para imprimir, ó, tá aqui, né? Então eu quero que ele imprima, eu quero que ele crie pra gente aqui, que ele tenha esses, pelo menos esses métodos aqui. Então ó, eu vou pegar aqui, eu vou copiar, vou colar aqui, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Nós vamos criar aqui, tá? Eu quero, né, esse get first name aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, tá? Eu quero que ele implemente pelo menos aqui, ó, o get first name, tá bom? Então vamos pegar o nome aqui e vamos colocá-lo aqui, tá? E aí nós temos que colocar aqui o ponto e vírgula, tá? Então vou colocar mais uns dois aqui. Então eu quero o get first name, eu quero o get last name e eu quero também, né, o get, eu quero aí o get e-mail, tá bom? Então vamos lá, get e-mail, tá? Então, obrigatoriamente aqui, a minha classe, tá? Ela vai precisar implementar esses três métodos aqui, se eu utilizar essa interface aqui, tá? Então, é isso que o interface significa aqui. Eu estou obrigando, tá? Estou obrigando o meu objeto, né? Estou obrigando a minha classe a implementar esses métodos aqui, né? Então lá na classe student lá, tá? Nós temos aqui o get last name, não temos, tá? Nós temos aqui o get first name, mas nós não temos o get last name, certo? Temos o get email, temos o set last name, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos voltar aqui na nossa classe student aqui, e aqui nós vamos dizer o seguinte, né? Implements, tá? E aqui nós vamos colocar aqui o user, tá? Aliás, o student, tá bom? Interface, tá? Então, ó, vamos salvar aqui, né? E aí é o seguinte, ele já tá me dando um erro aqui, né? Por quê, né? Porque lá na linha 108, aqui a linha 108, vamos dar uma olhada aqui, esse erro aqui, ele tá me dizendo o seguinte aqui, ó, que esse get last name aqui, ele tá, né, privado, né, e lá na interface eu tô colocando ele como se ele fosse público, né, então eu tenho um erro aqui. Vamos mudar isso daqui de público, né, vamos colocar aqui ele para privado, tá, vamos colocar ele para private aqui, né, vamos salvar. E olha só, eu não posso criar, tá bom, métodos, tá? Nas interfaces aqui, eu não posso criar aqui, ó, aquilo que é privado, né? Eu não posso criar, obrigar a classe a criar um método privado. Apenas aqui, né, os métodos aqui que são públicos aqui, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos criar aqui, ó, o public, tá bom? Vamos colocar o public aí, tá? Agora nós vamos lá na nossa classe e aqui nós vamos alterar isso daqui. Aqui ele não vai ser mais private, ele vai ser
public, tá bom? E vamos salvar. E agora sim, né? A nossa classe, ela está obedecendo às regras do contrato, tá bom? Então, eu tenho esses 3 métodos aqui que foram implementados, beleza? Então, agora a minha classe aqui, student, tá? Por ela estar implementando um contrato, né? Uma interface, ela tem que obrigatoriamente seguir isto que está sendo dito aqui, né? Então, eu estou dizendo que nessa classe student precisa existir esses 3 métodos aí, precisa existir essas assinaturas. E é isso que é, tá? O contrato de interfaces aí, tá? É isso que é a utilização das interfaces, beleza? Isso é interessante porque você consegue deixar o seu código, né, mais coeso, beleza? É legal a utilização disso daí, né? Então não corre o risco de você deixar de implementar algo que é necessário, beleza, pessoal? Legal? Feito isso, né? Vamos então aqui para o nosso próximo conteúdo aqui, tá? Vamos aqui conhecer agora aqui os trades, tá bom? Então, falando agora sobre trades, tá? É o seguinte, aqui, né, o trade, ele tem uma implementação muito parecida aqui com as interfaces aqui, tá? Notem aqui, ó, deixa eu fechar aqui para me ganhar um pouco mais de espaço. Aqui, ó, nós temos uma classe, né? Olha só a estrutura dessa classe aqui, né? Nós colocamos aqui o nome da classe, a palavrinha-chave class, beleza? Nós colocamos aqui o nome da classe e aí também nós podemos fazer aqui uma herança ou então implementar aqui uma interface, igual nós fizemos aqui. A interface aqui, ó, nós vamos colocar a palavrinha interface aqui e o nome da interface, tá? Então eu estou obrigando, né, a classe a implementar estes métodos aqui, beleza? Precisa existir essas assinaturas lá. E os traits, eles são traços de comportamento de uma classe, né? Então, olha só, né? Vamos criar os traits aqui. Então, ó, vou voltar novamente aqui no composer.json e aqui nós vamos duplicar essa linha aqui, tá bom? E aqui nós vamos colocar o seguinte, né? Nós vamos colocar um namespace aqui e nós vamos colocar aqui, ó, traits, né? E o nome, e esse nome, ele vai estar sendo mapeado para dentro da pasta traits, tá bom? Então, ó, vamos salvar e aqui dentro do nosso projeto aqui nós vamos criar uma nova pastinha aqui, né? E vamos colocar o nome dela aí de traits, tá? E aqui nós vamos colocar as nossas traits aqui. Então, ó, eu vou copiar isso daqui, colar, né? Eu vou colar aqui dentro e aqui dentro eu vou mudar esse nome, tá? Aqui o namespace aqui, ele vai ser traits, tá bom? Tá? Nós vamos implementar aqui, né, um trait, tá? Nós vamos implementar aqui um trait e aqui vai ser student trait, beleza? Student trait, tá? Obviamente ele está aqui errado aqui, né? Porque não é isso daqui, não faz parte do conteúdo de um trait, tá? Então nós temos aí o nosso trait, né? O escopo inicial do nosso trait. Eu vou, tá? Fechar aqui o arquivo de interfaces aqui, beleza? Cadê aqui? Traits. O nome do arquivo ele tá errado, né? Aqui, ó, é student, tá? Student trait, né? Student trait, beleza, tá? Então, aqui eu tenho a classe student, né? E aí é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte aqui, eu quero, tá? Que todo esse conteúdo que está aqui, ó, os métodos mágicos, por exemplo, tá? Eu quero que todos esses métodos mágicos aqui, né? Eu vou
copiar aqui eles, tá? E eu vou colocar ele dentro do student trait. Então, coloquei ele aqui, tá? Então, ó, salvei. Então, isso daqui é um traço de comportamento. Notem aqui também que os métodos mágicos que estavam sendo imprimidos aqui não estão mais, né? Porque eu tirei ele, tá? Daqui. Se eu quiser trazer, tá, os comportamentos que estão dentro de um trait, tá, para essa classe aqui e como outras classes que existem no meu projeto, eu só vou fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui um use, tá, student trait, tá bom? Student, que nós vamos colocar aqui o use, ele vai ficar aqui dentro mesmo, viu? Use, tá, trait, né? E aí, ó, nós vamos colocar o trait name aqui? Não, nós vamos só fazer o seguinte aqui, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, trait, tá? Student trait, né? Eu esqueci de fazer a atualização do Composer, né? Vamos fazer a atualização aqui do Composer, tá? Então vamos abrir aqui o meu terminal. E aí o meu terminal aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Eu já estou com um terminal aberto aqui, né? Então, ó, porque eu fiz a alteração aqui no Composer, né? Fiz a alteração no Composer aqui, mas eu esqueci de atualizar aqui o arquivo, né? Então vamos fazer a atualização dele aí, tá? Ok, atualização feita, tá? Então vamos lá aqui, ó, no trait aqui, né? Então nós temos o namespace traits aqui, tá bom? O student trait tá aqui. Vamos fechar aqui. O nosso composer agora tá certinho aqui, tá? Então tá tudo certinho aqui. E aí é o seguinte, vamos voltar agora lá na nossa classe, tá? E vamos, né, fazer a utilização aí do trait, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Aqui na nossa classe aqui, nós vamos colocar aqui o use trait. Então, aqui. Student trait, agora ele está aparecendo aqui, tá? Vamos salvar aqui. Olha só, observem aqui, ó, que todos aqueles métodos mágicos aqui, eles foram, né, adicionados novamente, tá? Pessoal, né, cabe aqui um comentário muito importante, tá? Eu poderia fazer isso aqui através de uma herança, né, de uma classe, tá? Eu poderia criar uma classe lá em cima, né, e fazer aqui, né, um extend, né, e depois, eu poderia fazer aqui, né, poderia fazer assim, ó, um extends, tá bom? Aí eu coloco o nome da classe aqui, tá? E com o implements na frente, isso aí é permitido, beleza? Eu poderia fazer assim também. Só que um objeto, ele é um componente bem mais completo, né? Você precisa criar ele, é uma coisa, né? É um componente do nosso sistema em que ele vai ter uma função mais complexa. O trait, ele é apenas um comportamento específico comum em geral, tá? Supondo que você queira que esses comportamentos aqui, que eu coloquei aqui, sejam presentes em todas as classes do seu sistema, certo? Porque é algo muito geral, é algo muito genérico e geral, certo? Isso daqui você, né, tem essa outra forma de fazer essa implementação. Você cria um traço de comportamento, que é um trait, tá? E adiciona esse traço de comportamento em todas as suas classes, beleza? Isso é algo legal também de fazer, algo permitido aí no PHP. Beleza, pessoal? Tá? Bom, então eu acho que é isso, tá? Essas são as aulas aqui que eu queria dar para vocês, né? Para nós podermos avançar um pouco mais aí no nosso estudo, tá? Do PHP, né? Orientado a objetos, beleza?
E nas próximas aulas eu quero falar agora, né, da implementação do banco de dados, né? Vamos implementar o banco de dados, vamos fazer manipulação do banco de dados usando o PHP. Beleza, pessoal? Então é isso daí, vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.